Então, então, bom dia a todos. Então, vamos dar início à nossa reunião de departamento hoje. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a segurança do paciente, né? Lembrando que esse mês é o mês da segurança do paciente, está tendo vários eventos, né, ao longo desse mês, e a gente, então, vai finalizar o mês, né, com essa reunião, que a gente vai discutir de uma forma multidisciplinar toda a questão de cuidado com os pacientes, né? Então, para isso, eu gostaria de estar chamando a professora Roseli. A professora Roseli é a coordenadora do Núcleo de Segurança dos Pacientes, trabalha da neonatologia, é muito ativa, conhece muito sobre isso, para estar compondo a mesa, e o professor João Benini, nosso superintendente, que vai falar um pouquinho na mesa sobre isso. Por favor, muito obrigada. Bom dia a todos, obrigada pela presença. O Dia Mundial da Segurança do Paciente, ele é celebrado no dia 17 de setembro, os temas variam ano a ano, e é um prazer estar com vocês. As campanhas são mundiais, e o grande objetivo delas é fomentar a melhoria de práticas. O que é bacana dessas iniciativas do OMS é que, independente da estrutura de um hospital, muito pode se fazer, porque grande parte das ações tem relação com a melhoria de práticas e do comportamento humano. É claro que não é fácil mudar comportamento humano, mas o grande objetivo nosso, enquanto coordenação do núcleo e a gestão do nosso hospital, é desenvolver cada vez mais essa cultura de segurança. Então, hoje, dentro dessa programação, vocês terão a oportunidade de conhecer aquilo que vem sendo feito no CAISM, em parte, muitas outras ações estão sendo feitas, mas estarão aqui sendo representadas todas as divisões, e eu espero que todos estejam contemplados com os assuntos que serão aqui abordados. E, ao final, terão a oportunidade de debater também com os palestrantes. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado pelo convite, né, para participar dessa discussão que é tão importante para a nossa comunidade, né? O hospital, felizmente, né, nós temos já uma cultura muito estabelecida nessa questão dos cuidados, né, dirigidos à segurança do paciente. Então, já há muito tempo nós temos estabelecido o nosso núcleo, né, que está alinhado com as diretrizes, né, das boas práticas, né, dentro das instituições aí, né? E o CAISM também é signatário de vários, né, acordos, né, de sociedades internacionais, inclusive, que são direcionadas para essa questão de ter um olhar aí mais específico sobre a saúde do paciente há muito tempo também, né? Então, acho que o papel aqui da superintendência, em verdade, é fomentar, né, a discussão dentro do hospital sobre isso, porque isso é extremamente relevante para os pacientes, para os nossos alunos que vão sair daqui e vão replicar as nossas políticas aqui em outras unidades, né? Então, a gente tem essa missão muito importante de fomentar dentro da comunidade essa discussão. Além disso, claro, a superintendência tem um papel importante no sentido de fornecer a estrutura necessária, né? Então, nós sabemos que a saúde, né, a questão da assistência ao paciente, ela é desafiadora porque ela, nos últimos anos, tem aumentado cada vez mais tecnologias novas, né, necessidades por recursos diferentes. Então, isso realmente traz um desafio financeiro para essa discussão, né? Então, nós estamos muito atentos a isso, tentando, né, sempre manter o nosso parque tecnológico atualizado, né? E sem contar as questões mais básicas, as estruturas que nós temos que resolver, né? Como, por exemplo, climatização, né, dos ambientes, né? Os espaços adequados, né, para que os colaboradores exerçam suas atividades. Então, essa questão da segurança do paciente, ela permeia o hospital como um todo, né? E ele exige, né, um olhar atento e que haja um acordo, né, que a gente, em conjunto, né, a administração, né, a questão do departamento, dos alunos e também a questão dos próprios colaboradores. Então, a gente precisa de fomentar essa discussão sempre. Então, o que nós temos de novidade para esse ciclo de gestão, né? Então, no final do ciclo de gestão passado, o hospital ele teve a incumbência de fazer uma renovação da sua certificação, né, do seu quadro de cargos, né, estruturas administrativas, e nessa nova certificação temos aí um serviço que nós estamos chamando de serviço de gestão da qualidade, né?
E nesse serviço de gestão da qualidade está inserido o núcleo de segurança do paciente. Mas também estão inseridos outros núcleos que atuam aqui no hospital que têm uma relação direta com isso, né? Então, o próprio núcleo de gestão de processos, tá? A educação continuada, o núcleo, né, de regulação de leitos, né, de vagas internas de regulação, o NIR, a própria, que agora está até tendo um nome diferente, né, que é a epidemiologia hospitalar. Então, a ideia, né, nós estamos montando já com um grupo, né, nós estamos chamando de grupo, né, do Serviço de Gestão da Qualidade, né? Então, é muito importante que esses grupos atuem em conjunto, porque essas ações elas vão permear o hospital como um todo, né? Então, eu fico muito feliz de saber que existem pessoas, né, como a doutora Roseli e os demais palestrantes aqui, que estão extremamente engajados, né, com isso, porque realmente o hospital precisa desse apoio, desse olhar, para que a gente consiga implantar essas políticas o mais rápido possível. O núcleo tem outras pessoas que compõem o núcleo, doutora Roseli, não sei se a senhora vai falar sobre isso depois, tem muita gente, né, não dá para citar o nome de todo mundo aqui, mas eu agradeço a preocupação de todos, de engajamento nessas ações que são tão importantes aí para a nossa comunidade, tá? Então, boas palestras e vamos contar com o apoio da superintendência para que a gente desenvolva essas políticas da maneira mais efetiva possível. Obrigado. Os nossos palestrantes hoje será a professora Adriana Luz, doutora Jussara, da neonatologia, a professora Daniela Iela e o professor Cássio, tá? Então, na sequência, eles farão uma breve apresentação e, ao final, a gente vai abrir para uma conversa com a comunidade que aqui está. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. E o que a gente vai discutir aqui com vocês é como a gente, CAISM, né, no geral, aborda esses temas de segurança do paciente. Eu vou fazer um breve histórico, né? A Roseli já antecipou falando da questão, né, do Dia Mundial. O Dia Mundial é 17 de setembro. A OMS começou a comemorar essa data em 2019, e o primeiro slogan deles foi a segurança do paciente, uma prioridade global de saúde, que foi a campanha de 2019. Em 2020, se baseou na segurança do trabalhador de saúde, uma prioridade da segurança do paciente. Em 2021, a gente estava em meio da pandemia do Covid-19, e aí a OMS lançou o tema como o cuidado materno e neonatal seguro, e em 2022 foi escolhida a segurança de medicamentos. E esse ano a campanha vai se basear no ouvir a voz dos pacientes. Então, a campanha de 2023, o tema é engajar pacientes para a segurança do paciente, né? E vamos ouvir a voz dos pacientes. Essas campanhas, elas vão também se basear nas estratégias propostas pelo Plano de Ação Global da Segurança do Paciente, que foi de 2021 a 2030. O quarto objetivo envolve pacientes e a família, né? Então, é o que vai nortear aí essa campanha em questão ao atendimento seguro. Desses norteadores, a gente tem algumas estratégias, que é envolver pacientes e a família na organização da sociedade civil no desenvolvimento de políticas, planos, estratégias, programas, diretrizes para tornar o cuidado mais seguro, aprender a partir das experiências dos pacientes e familiares, né, como a gente consegue ter um cuidado, né, melhorar esse atendimento na natureza de criar soluções mais afetivas, aumentar a capacidade dos defensores em segurança do paciente, estabelecer princípios e práticas de abertura transparente no cuidado à saúde. Então, o paciente precisa entender o que está acontecendo com ele, com clareza, né, para que ele possa participar desse cuidado, e fornecer informações e educação para pacientes e familiares, envolvendo nas decisões do seu cuidado. E o CAISM, né? Como que ele está envolvido nesse engajamento? A gente está envolvido nessa segurança do paciente? Sim.
Então, agora, eu vou mostrar como que a obstetrícia tem tentado lidar com essa questão de dar a voz ao paciente. Então, essas são duas cartilhas que a gente, né, uma cartilha e o plano de parto que a gente desenvolveu aí no decorrer do último ano e que estão disponíveis no nosso site, né? Então, para a gente desenvolver esses trabalhos, a gente vai se basear sempre no letramento em saúde, lembrando que o letramento em saúde, ele é baseado em vários pilares, de escolaridade, religião, raça, expressão de gênero, renda, os determinantes culturais e sociais e as barreiras linguísticas. Então, para a gente conseguir produzir um material que a paciente consiga entender, a gente precisa também entender quais são os pilares do letramento em saúde para que a gente possa atingir a população que a gente deseja atingir. Não só os profissionais de saúde, mas como os pacientes e seus acompanhantes. Então, é importante que a gente escolha um estilo de comunicação, que esse estilo tenha confiança, né, que ele seja um modelo explicativo e que ele se baseie no sistema de crenças. A gente sabe que as pacientes têm um sistema de crenças religiosas, culturais, e que a gente precisa entender e engajar esses pacientes, independente da crença e de toda a escolaridade, etc., que eu falei anteriormente, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é de conhecimento adequado da doença de cada um. Então, eu vou falar especificamente, dando exemplo, então, esse é um exemplo forte que a gente tem aqui no CAISM, justamente direcionado a essa questão de dar a voz ao paciente. O plano de parto é um instrumento facilitador de comunicação entre o médico e o paciente. Na verdade, a gente acredita que é a porta de entrada para a discussão desse cuidado obstétrico. Então, é muito importante que a gente aplique o plano de parto para os nossos pacientes. Ele permite uma assistência individualizada para cada parturiente. A importância do plano de parto já é discutida internacionalmente. A OMS, desde 1986, considera que o plano de parto deve fazer parte do cuidado das nossas gestantes, né? É um mecanismo de incentivo às mulheres à busca da informação, porque elas precisam ser protagonistas do seu cuidado, né? É um instrumento que é uma construção de desejos, né, dentro da segurança. Então, assim, a gente deixa a paciente aberta para a discussão, para os seus desejos serem atendidos dentro do limite da segurança, sempre, né, ela exercendo o protagonismo, mas a gente mediando isso com segurança. E quais são as principais vantagens do plano de parto, né? Permite a discussão da assistência, então a gente vai discutir os medos, os anseios, todas as inseguranças que essas mulheres têm, discutir as crenças, né, que elas têm em relação ao parto, auxilia no preparo físico e emocional, melhora a comunicação com a equipe de assistência, porque ela vai estar questionando alguns pontos, né? As gestantes ficam mais conscientes e conseguem participar de maneira mais atuante no seu trabalho de parto, e é um exercício de boa relação médico-paciente, né? Então, isso é o que a gente identifica como um ponto forte nesse slogan da segurança do paciente, dar a voz ao paciente. O plano de parto acaba sendo esse instrumento. Mas a gente precisa destacar aqui que o plano de parto, ele deve ser estimulado nas equipes que acreditam nas evidências científicas e nos direitos das mulheres, né? Porque senão fica muito difícil da gente estabelecer certos cuidados. E é possível fazer diferente? Sempre é possível a gente fazer diferente. Então, esse aqui é só para chamar a atenção, que a gente também, né, na obstetrícia, tenta manter protocolos sempre ativos. Então, hipertensão, hemorragia, sepse e o COVID foi um marco também para a gente dentro da instituição, né? A gente precisou criar protocolos para atendimento a gestantes no período da pandemia. Então, tudo isso mostra que a gente anda sempre em concordância com o que o mundo
apresenta para a segurança do paciente. E é fundamental, sem dúvida, que a gente faça treinamento das equipes, né? Então, assim, ninguém trabalha sozinho, né? Todas as equipes têm que ser envolvidas. Então, quando a gente fala desses protocolos de sepse, COVID, hemorragia e hipertensão, as equipes são treinadas, a gente costuma fazer treinamentos com o corpo médico, o corpo de enfermagem, todas as pessoas que participam daquele cenário em que a paciente vai ser atendida. Outra coisa, né, que a gente precisa da voz da paciente, a gente também oferece visitação ao centro obstétrico para a paciente conhecer o PPP, conhecer o ambiente que ela vai chegar, né, conhecer a possibilidade dela estar acompanhada do seu parceiro e ser orientada sobre atividades, né, que vão ter melhora da dor. Então, a gente tem uma cartilha que mostra como massagem, o parceiro participa. Um período a gente fazia essa pintura, atualmente está meio que suspenso, porque a gente está sem área física, mas em breve a gente vai ter uma área de ambiência dentro do centro obstétrico, que a gente vai retomando todas essas ações, né, participativas da nossa população. Então, era isso que eu tinha para dar de exemplo da obstetrícia, né? Os que vão me seguir agora vão falar cada um da sua área e quais são as atividades que fazem, para todo mundo enxergar que o CAISM é um hospital que se preocupa com a segurança do paciente, que quer dar a maior qualidade, e que a gente tem já ações implantadas, que talvez vocês não enxerguem que sejam ações para este determinado fim, mas que já são feitas e que, sim, servem para dar voz ao paciente. Obrigada. Isso. Uhum. Se eu clicar ali, não sai da apresentação geral? Não. O meu não tá aparecendo. Do ponto de vista da neonatologia, eu vou estar falando sobre comunicação, né? Porque para engajamento, acho que o ponto de partida é esse. Aquela enquete que a gente estava fazendo no começo era justamente sobre como comunicar, e eu achei super interessante a experiência das pessoas irem pensando qual a melhor forma de fazer isso, né? Uma das coisas que a gente percebe é que uma grande dificuldade para a nossa comunicação é que a gente fala mediquês, né? Primeiro que para comunicar a gente tem que saber ouvir. Uma vez um colega me disse que às vezes a comunicação não é a conversa de duas pessoas se entendendo. É um falando e o outro esperando para falar sem estar ouvindo o que o outro está dizendo. Então, se a gente está indo para a comunicação, a gente tem que estar com essa disponibilidade de ouvir, e principalmente de ouvir aquilo que talvez a gente não queira escutar, né? E aí, se a gente não comunica de uma forma adequada, e na pediatria, por exemplo, a gente tem um costume de falar tudo no diminutivo, né? Mesmo quando as coisas são mais graves, a gente, na última reunião, o professor falou para a gente que comunicação não é aquilo que a gente fala, é o que o outro entende. Então, a gente precisa estar nessa disposição de perceber se o outro entendeu aquilo que a gente estava tentando comunicar. E o outro é falar numa linguagem que possa ser entendida, né? Muitas vezes eu converso com os familiares dos bebês internados e pergunto para eles se eles entenderam o que foi comunicado da equipe para eles, e eles dizem que não. E eu pergunto, mas você falou para ele que você não tinha entendido? Às vezes a pessoa ficou tanto tempo falando que eu fico com vergonha de dizer que não entendi. E outras vezes eu não digo porque, assim, eu tenho tanto medo de ouvir a resposta, porque eles acham que a situação é grave, que eles têm medo de confirmar que aquilo é realmente tão ruim quanto eles pensam. Eu sempre digo para eles que se eles já estão sofrendo porque eles acham que a resposta é ruim,
talvez perguntar e dizer que não entendeu possa facilitar e mostrar que a resposta não é tão ruim quanto eles pensam, né? E se ela for realmente ruim, que a gente possa construir um plano a partir dali, né? De poder entender, de pensar qual é o plano terapêutico, de quais são as perspectivas do que a gente vai fazer, de como que eles podem colaborar. A gente pensa muito na autonomia do paciente, infelizmente na neonatologia, os nossos pacientes não têm autonomia nenhuma, porque eles não têm uma forma de comunicar a não ser chorar, que é uma comunicação muito restrita. Então, a autonomia dos nossos pacientes está por conta dos seus responsáveis e, em parte, por conta de nós profissionais. Uma das formas que a gente usou para essa comunicação é a reunião de pais de bebês internados. Eu acho que o nosso grande desafio em relação a isso é que os nossos familiares não estão acostumados com essa dinâmica. Então, como eles têm medo de comunicação, eles têm uma dificuldade de ir até as reuniões. A Gabi sabe como que é complicado. Às vezes a gente tem um familiar que é mais engajado, que é mais disposto, e ele traz os outros para essa comunicação. Mas se for um grupo com muita dificuldade na comunicação, com muita dificuldade de saber o que está sendo proposto, existe a proposta, existe o grupo e não existe a participação dos familiares. No nosso caso, porque a gente não tem paciente participando, né? Mas eu acho que tentar abrir esses espaços e melhorar a forma de mostrar como isso pode ser útil, inclusive no cuidado, de você poder dizer daquilo que te atrapalha, daquilo que te incomoda, daquilo que você não entende, daquilo que é rotina, né? Eu acho que talvez a gente consiga um engajamento maior desses familiares. Inserir irmãos no contexto, na pediatria eu falo em irmãos, mas eu acho que para o restante do hospital a gente precisa pensar no contexto das crianças como familiares dos nossos pacientes internados. Existe uma tentativa de proteger esses familiares das questões de notícias difíceis, do adoecimento do seu familiar, da gente tentar colocar essas crianças numa redoma de vidro, mas as crianças são muito sensíveis, elas geralmente sabem que existe alguma coisa que está errada, eles podem não saber o que é, eles podem não saber a gravidade, e muitas vezes, dependendo da idade, eles vão achar que o que está errado é ele. Isso me incomoda com os nossos irmãos pacientes, isso me incomoda com os filhos das pacientes no restante do hospital. E eu acho que a gente precisa pensar em como inserir essas crianças na forma de cuidar dos familiares também. E a reunião de famílias enlutadas. Muitas vezes, nessas reuniões, além da gente continuar o cuidado, porque os familiares fazem parte dos pacientes que nós precisamos promover esse cuidado, e o cuidado da saúde desses familiares vai muito além do que a gente faz no cuidado com o paciente internado. Muitas vezes, quando esses pacientes vão a óbito, seja em que área for, isso vai ter um impacto importante na família, vai ter um impacto na qualidade com que eles vão lidar, muitas vezes eles podem não ter um luto saudável a partir dali, e a gente, como profissional de saúde, a gente pode colaborar com essa forma de melhorar a saúde dos familiares, que também, em segunda instância, também são nossos pacientes. Eu acho que eu fiz uma apresentação breve porque eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre as possibilidades que a gente tem de melhorar isso na instituição, e eu acho que vocês, não só dizendo as suas palavras na escrita, mas na fala também. Obrigada. Bem, bom dia a todos novamente. Então, eu vou falar então pela divisão de ginecologia, mais especificamente também como preceptora dos residentes. Eu até levei um pouco o lado para a pesquisa também, como sou coordenadora da comissão de pesquisa. A gente acabou dividindo um pouco os temas, né, em relação à segurança do paciente, né, para dar todos os enfoques que a gente tem aqui no hospital. Né? Então, eu vou falar principalmente então da questão do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Que é um termo que a gente utiliza, né, no hospital, não só na divisão de ginecologia, mas na divisão de oncologia, na obstetrícia, em todas as outras áreas, né, e que, na verdade, foi uma situação que foi feita a partir de Nuremberg,
né, que é depois da Segunda Guerra Mundial, né, em virtude das grandes atrocidades que aconteceram lá, foi feito, então, essa questão para, principalmente focando em pesquisa, né, para dar autonomia para os pacientes, né, para evitar que eles pudessem, né, ter o direito de escolha, né, de qualquer situação, né, sem ser coagidos, né. Então, porque o que acontecia muitamente por força física, pressão psicológica, né, e acontecia também na prática médica, né, muitas vezes o médico queria fazer alguma coisa, né, e exigia, né, então foi feito essa questão para poder ter autonomia das pessoas de participarem das decisões delas, né. Então, teve, então, esse movimento também em questão da área médica, não só em questão de pesquisa, que foi juntamente nessa data, foi o norte-americano que criou o Informed Consent, né, para dar respeito e preconizar a autonomia do paciente em questão à sua segurança, tá? O que a lei diz? A lei diz que isso não é obrigatório, então a gente não precisa aplicar um termo de consentimento livre e esclarecido. A gente precisa fornecer a informação, mesmo que seja de forma verbal, tá? Então, isso é o que diz o Código de Ética Médica e é o que diz também o Código de Defesa do Consumidor, né? Pensando que, embora, né, seja uma pessoa, um paciente, ele é um consumidor de um serviço médico, né, e tem os direitos também apontados no Código de Defesa do Consumidor. Mas o que o Conselho Federal de Medicina diz, né? Que na prática, né, por questões éticas, né, a gente pensa, por cuidado, né, para ele evitar processos. Não, mas é assim, para cuidado do paciente, porque com isso ele vai ter todas as informações necessárias, né? Então, o Conselho Federal de Medicina recomenda que seja aplicado um termo de consentimento livre e esclarecido, né? E qual que é a situação? O que esse documento tem que ter? Então, ele tem que ter todas, assim, desde o momento da doença, todo o conhecimento, né, como a Adriana falou, do plano de parto. Então, é toda uma discussão com o paciente de toda a questão da sua saúde, quais são as propostas de tratamento, qual que é a evolução, qual que é o seu prognóstico, né? A gente fala muito em questão cirúrgica, né? A gente é uma área cirúrgica, como na oncologia, então, assim, ela vai submeter a uma cirurgia, né? Quais são os riscos, quais são as prováveis complicações, qual que é a chance daquilo evoluir bem ou não. Então, ele tem que ser consultado de uma forma que ele entenda, né? Então, como ela disse, a gente tem que levar em consideração o nível de conhecimento, não adianta eu colocar a complicação de uma cirurgia com uma terminologia médica que o paciente não vai entender, né? Então, ele tem que ser usado com termos médicos, termos adequados, e dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai pactuar essa conduta, né? Então, uma decisão não é uma decisão da equipe médica, é uma decisão compartilhada, tá? Então, é isso que se discute bastante. Então, é um consentimento, né? Ou seja, uma decisão compartilhada. Então, a gente dá a voz para essa paciente decidir sobre essa decisão, né? Então, isso acontece muito, né? Hoje de manhã, por exemplo, a gente tem a discussão dos casos clínicos da ginecologia sempre, né? Então, a gente discute isso, mas a gente fala assim, converse com a paciente, porque às vezes ela pode tomar uma decisão X ou uma decisão Y, e não seja errada essa decisão. Vai ser o que seja de acordo com ela, questão de discutir riscos e benefícios, né? Essa semana mesmo eu estava no ambulatório, ela estava aqui, a gente discutiu um caso, a paciente tinha uma indicação cirúrgica, mas ela tinha grandes complicações, que o risco cirúrgico dela era muito alto, e a gente discutiu com a paciente, ela ficou de pensar, discutir com os familiares e iria retornar em 2 semanas para dar essa decisão, porque ela teria que participar dessa decisão, né? Não é a gente que né, implica que ela tem que operar, não, ela tem que discutir essa decisão, uma decisão compartilhada, tá? Então, lembrando que isso faz parte da boa prática médica, né, que a gente está respeitando a autonomia e a vontade dos pacientes, tá? E aí, assim, vou abordar então um pouquinho a questão, fugindo então agora um pouco, né, ainda dentro disso, mas fugindo da questão da residência médica, né, como preceptora, né, então, em relação à segurança do paciente, residência médica, então, assim, a gente tem trabalhos que começaram a falar principalmente questão de horas trabalhadas, né, então, principalmente trabalhos americanos, que antigamente tinham um excesso de horas. Eu mesmo, quando eu era residente, não tinha folga após plantão, não tinha todos esses direitos que hoje existem, né? Então, hoje a gente tem uma situação muito mais confortável, né? A gente tem um número de horas que os residentes podem trabalhar, a gente tem folgas pós-plantão, porque a gente sabe que o excesso de carga, não só para a residência, mas para qualquer médico, né, implica em mais erros médicos e menor segurança para o paciente, né? E a gente tem o que a gente discute hoje, que é um sistema de avaliação, que é as EPAs, né, avaliação sob competência, mas que já foi mostrado na literatura que isso diminui erros médicos futuramente. Então, se eles são avaliados e conseguem as competências adequadas, né, isso eu estou falando em ginecologia, mas isso existem para as outras áreas, a gente evita erros futuros, né, e isso diminui danos aos pacientes, né.
E aí, assim, o que a gente discute muito, o que a gente faz, já tem muitas ações que tem feitas aqui no CAISM, né, em relação à questão da segurança do paciente, o professor ensinando a residência médica. Então, sempre dos princípios de segurança do paciente é a higienização das mãos, né, então a gente tem campanhas, a gente tem treinamento quando eles entram aqui, né, a gente tem todo um acompanhamento, e aqui eu vou até aproveitar e citar uma situação que aconteceu, né, a gente tinha um índice de infecção hospitalar muito alto na divisão de oncologia, né, e aí foi na última reunião da CCIH, né, o que a gente soube, né, que com alguma supervisão dos residentes, de toda a equipe, não só em questão de higienização de mãos, mas isso a gente conseguiu reduzir a questão de infecção. É uma questão importante, parece uma ação muito pequena, mas é uma situação muito importante para a segurança dos pacientes, né. A questão da cirurgia segura, que o doutor Cássio vai comentar aqui na próxima apresentação, a comunicação efetiva, né, como todos os palestrantes que me antecederam falaram, né, então é importante conversar com os pacientes, dividir a decisão, né, saber comunicar em situações também de extrema dificuldade, né, em questão de óbitos, né, em questão de complicações mais graves, a parte oncológica. Então, a gente precisa dar esse suporte para os nossos médicos, para eles terem essa formação, isso contribua para a segurança, né. E assim, a questão da tutoria, né, então lembrar que, embora o residente tenha CRM, ele é um médico que está em aprendizado, é um médico que está ainda aprendendo, né? Então, a gente precisa ter sempre um tutor supervisionando ele para o cuidado dos pacientes, né? Então, a gente já teve bastante situações que aconteceram, às vezes, por uma falta de supervisão adequada, e a gente vem melhorando isso, a gente vem implementando equipes de trabalho para essa supervisão, conversando com as áreas atuais, né? Isso a facilita na questão da segurança do paciente e também no aprendizado da equipe, né? Era isso. Obrigada, viu? É interessante que a gente está vendo o quanto da nossa prática acaba instrumentalizando a possibilidade de se manter a comunicação efetiva com o paciente. Então, só para retomar 2 pontos recentes que foram comentados. Os termos, o plano de parto e os termos de consentimento não são uma obrigação legal, não são uma chatice. Houve muita resistência quando as pacientes começaram a chegar nas maternidades com os planos de parto. Mas quem decide sou eu. Não, é compartilhado. É importante ouvir o que a paciente tem para nos trazer. E, a partir daí, a gente descobriu que esses termos, tanto o termo de consentimento para uma cirurgia quanto um plano de parto, são oportunidades de favorecer a comunicação. Bom, dando sequência, então, às nossas apresentações, é interessante observar que essa questão da segurança dos pacientes, aqui a nossa comunicação visual que está acontecendo aqui durante esse mês de setembro. Mas eu recebi por e-mail da Saúde Suplementar. Vamos dar voz aos pacientes. Um plano de saúde mandou. Plano de saúde que eu assino. É assinatura que fala? Contrato? Sei lá. Contrato. Testamento. Bom, então o plano de saúde mandou para mim também. Vamos dar voz aos pacientes. É algo que está sendo cada vez mais ampliada a discussão, para que todos os agentes possam se beneficiar de todas as formas dessa comunicação. A Dani já adiantou, eu vou falar um pouco da cirurgia segura. Então, quando a gente fala de cirurgia segura, a gente lembra daquela cena, quem está em sala cirúrgica, observa a equipe multiprofissional em ação. Quem encabeça dentro da sala o checklist de cirurgia segura. Para quem não conhece, o checklist é uma planilha que é seguida e quem lidera é a equipe da enfermagem. Do bloco operatório, chama o cirurgião, o anestesista, a paciente está na sala cirúrgica, os residentes, e a gente conversa. Essa daqui, desculpa, não coloquei a... Então, ela segue esse checklist, em que nós temos identificação da paciente, se ela sabe qual é a cirurgia que vai ser feita, lateralidade. Tudo bem que o paciente está dentro da sala cirúrgica, apavorado, o anestesista está vindo com o laringoscópio para cima dele, alguém está pegando veia, mas também é uma oportunidade de comunicação.
não só com a paciente, mas também com a equipe. Essa paciente está sendo tratada pelo nome, a gente conhece a idade dela, nós sabemos a patologia que ela tem, a anestesia já verificou carrinho, já verificou medicação, já sabe dos procedimentos necessários para intubação, o cirurgião sabe aonde ele vai operar, se é um órgão par, ele sabe a lateralidade, qual vai ser a cirurgia que vai ser providenciada, se existe já reserva de hemoderivados. Então, o paciente é importante que ele veja que o cenário para a cirurgia dele está controlado e nas melhores condições possíveis. Temos também um checklist parecido que é feito na sala obstétrica. Então, aqui tem informações do pré-parto, do parto e do puerpério imediato, inclusive em relação ao recém-nascido. Afinal de contas, entrou uma paciente, não, mentira, já entraram 2 pacientes, só que um estava escondido. 2, número mínimo, né? Entraram 2 pacientes, só que um deles se revela na sala de parto. E aí a gente vai dar um destino também para esse paciente de uma forma segura. Então, quem lidera a equipe dentro da sala cirúrgica acaba sendo a equipe de enfermagem. E esta multidisciplinaridade é importantíssima. Ela já começa lá na enfermaria, não colocando 2 Thelmas Aparecidas da Silva no mesmo quarto. Existem homônimos no nosso hospital. Então, a segurança do paciente já começa com esse cuidado. Vamos colocar, de preferência, uma em cada canto da enfermaria, porque a hora que você chamar a paciente, dona Thelma, vamos descer para o agulhamento, ela vai falar, eu estou internada, né? Deve ser alguma coisa que vão fazer comigo. Só que será que estão levando a paciente certa? Então já começa, e a paciente muitas vezes, apesar dela ser tratada pelo nome, de ser dada a oportunidade, ela, por vezes, como já foi colocado, ela não vai questionar o que está sendo feito com ela. Eles devem saber o que eles estão fazendo comigo, né? Afinal de contas, né? Estou no hospital, melhor da América Latina, 3ª melhor não sei do que, tem todos os protocolos, os prêmios, então eles devem estar sabendo o que estão fazendo comigo aqui. Para que a gente não vire manchete. Brasil registra quase 300 mil falhas na assistência à saúde. OMS mostra que 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. 2,6 milhões de pessoas morrem por erros médicos no mundo. Erro médico mata mais que câncer no Brasil. São manchetes desse mês da segurança do paciente, gente. Vamos falar a verdade? Então vamos falar a verdade, a gente não está aqui para maquiar. Erros podem acontecer? Podem. Qual é o nosso trabalho? É evitar com que os erros aconteçam. Como que a gente faz isso? Os checklists, eles vieram antes na engenharia aeronáutica e na engenharia nuclear, e depois vieram para a área da saúde. Então, muito do que a gente implementa hoje em relação à segurança do paciente veio da aeronáutica e veio da engenharia nuclear. Por quê? Se cair um avião ou acontecer um acidente numa usina nuclear, nossa, é uma hecatombe, é. Só que vocês viram pelos números que eu apresentei aqui, que os erros médicos, os erros das equipes de saúde, levam a mais danos do que um avião que caia ou um acidente numa usina nuclear. Conhecem a teoria do queijo suíço? Isso é trabalhado já com os alunos também, a gente está trabalhando junto à graduação, para que essa cultura de segurança do paciente, ela seja melhor conhecida. Para que um erro em saúde aconteça, a gente tem que fazer muita força. Tem que ter um alinhamento perfeito, é como se de repente todos os furos de um queijo suíço estivessem alinhados, e você conseguisse ver através do queijo de um lado até o outro. Existem diversas camadas que evitam esse alinhamento. Existem vários agentes que podem evitar que um erro aconteça. Vamos falar de medicação? Não vamos colocar no mesmo carrinho 2 medicações com o mesmo rótulo ou com a mesma cor de ampola, que às vezes na correria de uma emergência, pega a ampola de tal coisa e a outra é registrando uma medicação errada para a paciente. Então começa lá na farmácia, na identificação, começa lá no compras, para que a gente tenha etiquetas diferentes, para que a gente tenha rótulos diferentes, para que a gente tenha embalagens diferentes daquilo que a gente utiliza. Então, se a gente conseguir reforçar essas camadas de segurança, o erro provavelmente não vai acontecer ao final do processo. Internos,
alunos do terceiro ano, por que as pacientes adoram passar com vocês? Por que elas adoram fazer pré-natal com vocês? Residentes, por que as pacientes adoram fazer pré-natal com vocês e gostam menos lá do posto de saúde da cidade delas? É só por causa da grife Unicamp que você traz no jaleco? Por quê? Vocês veem tudo, vocês conversam sobre tudo, vocês respeitam o processo. As pacientes adoram porque vocês dão atenção para elas, porque vocês olham nos olhos, porque vocês têm a possibilidade de ouvir o que a paciente e o acompanhante têm a dizer. E muitas vezes isso precisa ser valorizado na discussão, precisa ser valorizado nas decisões que nós vamos trazer depois para um cuidado cada vez mais seguro. Rapidamente, trouxe aí questões relacionadas à cirurgia, questões relacionadas à graduação. É um esforço da nossa faculdade para que a segurança do paciente seja incluída num eixo temático, assim como é a ética, para que a segurança do paciente seja trabalhada do primeiro ao sexto ano e também nos programas de residência médica. Muito obrigado. Nós vamos convidar agora os participantes, professor João também, para compor a mesa, e vamos abrir para manifestação dos presentes, para dar opinião ou fazer perguntas. Sintam-se à vontade. A gente tem 2 microfones? Será? Oba. Muita gente daqui que eu vou ficar de passador. É por idade. Enquanto a gente está se posicionando aqui, quero trazer de volta, Roseli, a nuvem de perguntas lá do começo, né? A nuvem de palavras. Quem quiser ainda participar, está ali em cima, tá? mente.com é o site, aí tem um código lá em cima. Acho que vocês conseguem enxergar daí de longe também. Então aqui está a nuvem de palavras do tema que já foi tratado. Dr. Belmiro, por favor. Bom dia, muito obrigado pelas palestras que vocês fizeram, pelas apresentações, cumprimentar cada um de vocês. E realmente a gente, cada vez que vem a reunião do departamento, a gente aprende um pouco mais, né? E eu já estou velho de casa, mas depois de 30 anos a gente continua aprendendo na reunião do departamento com nossos ex-alunos, com os nossos colegas de turma, e por aí vai. Mas cumprimentar vocês e falar alguma coisa a respeito dessa questão da comunicação, que eu acho que é uma questão que é bastante relevante, e o quanto, às vezes, nós nos equivocamos quando achamos que, porque fizemos um protocolo, nós criamos um meio de comunicação bastante efetivo com um determinado tipo de paciente. Porque eu acredito que nós levamos um tempo imenso para aprender uma série de coisas, e que é aquilo que nos leva a ser o médico que nós somos, e levamos uma vida quase para aprender a fazer isso, 20 e tantos anos para aprender essa linguagem própria das equipes de saúde. E à medida em que nós nos formamos, nos primeiros anos, a gente tem uma dificuldade muito maior de ouvir do que de falar. Nós falamos muito mais, porque a gente acha que sabe tudo, e a gente ouve muito pouco. E a gente leva o resto da vida que a gente precisa ouvir muito mais e falar muito menos, e com isso a gente é capaz de estabelecer aquilo que de fato é a comunicação, que é ouvir, para poder, através daquilo que a gente ouve, responder às demandas na cabeça do nosso interlocutor, da pessoa com a qual nós estamos falando. Então, nós criamos protocolos que são baseados numa série de conhecimentos adquiridos e que, de um modo geral, tem uma participação zero dos principais protagonistas aos quais vão ser aplicados aqueles protocolos. Se falou, por exemplo, aí do protocolo de sulfato de magnésio para prevenção de eclâmpsia. Eu não sei se alguém já perguntou para uma paciente que teve pré-eclâmpsia grave como é que ela se sentiu ao receber uma administração de sulfato de magnésio, que ela teve uma sensação de parada cardiorrespiratória, e ninguém perguntou para ela qual que é essa sensação, como que é essa sensação, como que isso aí pode ser melhorado, pode ser
melhorado em termos de um protocolo que também ouça o paciente, quando nós fazemos os protocolos, basicamente, utilizando evidências científicas, muito menos do que as vivências dos protagonistas que nós pretendemos tratar. Nesse contexto, eu acho que a gente está devendo muito ainda. Quando a gente faz um plano de parto, a gente fala assim, a episiotomia, a indução. A gente não se preocupa com a ambiência, por exemplo, que o paciente pode querer nem saber do que é episiotomia, nem saber o que é ocitocina, mas ela quer uma sala que tenha uma iluminação mais relaxante, em que não fique entrando toda hora gente dentro da sala, que ela quer ter um certo conforto, ou usar uma camisola que não seja aberta atrás, então quando ela vai andar a bunda aparece. Quer dizer, usar alguma coisa mais confortável, baseada em evidências. Então, tudo isso é muito importante. E eu gostaria de contar uma experiência pessoal. Por exemplo, eu estive internado em uma unidade de terapia intensiva por 5 dias após um AVC. Na passagem de plantão, às 6 da manhã do dia seguinte da minha internação, eu entrei num pânico, num desespero, que eu chorava copiosamente. E aí veio o enfermeiro perguntar o que acontece. Eu falei, cara, é insuportável o barulho e as risadas que vocês dão no corredor dessa UTI, cara. Não dá. Eu já não dormi a noite inteira porque essas buzinas apitam a noite inteira. Ou porque o soro não corre, ou porque desconectou o negócio lá do sensor do eletrocardiograma. Então aquilo apita a noite inteira. Você já não dorme a noite inteira. De manhã, a passagem de plantão é uma zona naquele negócio, que você fala assim, gente, eu estou num circo, não é possível. E aí eu chamei a equipe de enfermagem, falei, olha, eu como paciente digo a vocês têm todo um protocolo de segurança de paciente muito bem administrado, porque tem uma lousa na frente do meu leito dizendo tudo que eu sou alérgico, tudo que eu gosto de comer, tudo que eu posso fazer quando o médico passar, que eu preciso ter uma visita de tal a tal hora, não sei o que, tudo isso está lá, que é aquilo que eles chamaram de segurança do paciente. Mas aquela barulheira toda dentro daquela unidade de terapia intensiva não está contemplada. E eu falei, vocês têm que rever todo esse processo. Porque como médico e como paciente agora, eu digo para vocês, esse plano de proteção do paciente, de incluir o paciente na assistência, isso no Centro Médico de Campinas, que é um dos lugares onde a segurança do paciente é mais bem feita. Então, só para relatar isso e ouvir de vocês o que vocês acham que a gente pode melhorar em termos de incluir o paciente na decisão de muitos dos protocolos que nós utilizamos, por exemplo, a amniorexia prematura, o uso de sulfato de magnésio, a internação para a introdução de medicações, etc., etc. E parabenizar cada um de vocês pelas palestras e a maneira como vocês conduziram essa apresentação. Acho que falei mais do que cada um de vocês. Mas pronto, falei. Obrigado. Belmiro, acho que você tem toda a razão. A gente estabelece protocolos sem perguntar para o paciente de fato, né? Na obstetrícia, a gente vem trabalhando com a questão do plano de parto, porque é justamente o ouvir a paciente em relação, né, e o protagonismo dela em relação ao momento tão diferente da vida dela, né, tão especial, que é o momento do parto. Então, eu acho que a gente acaba sendo um exemplo para muitas instituições. Eu fui chamada para dar aula para a Unifesp, para falar de como a gente tinha implantado o plano de parto assistencial, porque eles estavam querendo implantar também. Então, a gente acaba sendo um exemplo para outros serviços universitários, porque eles falaram, nossa, é tão difícil você implantar um plano de parto num hospital em que você vai trabalhar com alto risco? Não, independente de ser alto risco, a gente tem que ouvir o que a paciente tem de vontade. Ela é alto risco, mas tem segurança para um parto vaginal? Ou se não tem, ela precisa entender por que não tem segurança e por que ela vai ser submetida a um procedimento de cesárea, e talvez, na cabeça dela, ela tenha sonhado de maneira diferente.
Então, essa é a importância da implementação do plano de parto. Na verdade, ele é um instrumento de comunicação, que você tem a abertura para que a paciente consiga discutir com a equipe que vai dar assistência qual é a melhor forma e o que ela deseja. E muitos desejos, às vezes, a gente não consegue garantir. Então, ela também precisa entender isso, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito o que trabalhar em relação a ouvir o paciente. Sem dúvida nenhuma, a gente, às vezes, administra medicamentos que vão ter efeitos colaterais que não são desejáveis, e, às vezes, a gente esquece de perguntar para a paciente como você está se sentindo, tudo bem? Quando a gente transfere uma paciente para a UTI, elas ficam desesperadas, né? Principalmente quando a gente está falando do ciclo gravídico puerperal, porque, teoricamente, são pacientes que não deveriam ir para a UTI, né? No conceito da população como um todo. Então, é importante também a gente ter essa conversa e essa explicação com os familiares. Olha, ela está na UTI porque ela precisa de um cuidado mais intensivo nesse momento, não é porque ela está morrendo, né? Porque a população tem um estigma de que a UTI é pré-morte. E a gente precisa justamente trabalhar esses conceitos. Sem dúvida é um desafio para todos, mas aqui tem várias pessoas que a gente pode contar que querem comprar esse desafio, né? Então, acho que fica aí também um convite a todos para a gente melhorar cada vez mais essa comunicação e dar mais voz aos pacientes e conseguir se estruturar de uma maneira segura. Sinceramente, vamos falar a verdade, entre profissionais de saúde, está na hora da gente parar de dar desculpa. Acadêmicos de medicina, residentes, ginecologistas, obstetras, neonatologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos. Todo mundo corre muito, todo mundo trabalha muito dentro do hospital, todo mundo se sente sobrecarregado. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não tratar a paciente pelo nome. Isso não pode ser desculpa para a gente falar bom dia para a paciente. Bem-vinda ao centro cirúrgico, a senhora vai aguardar aqui alguns minutos, daqui a pouco o anestesista vem falar com a senhora, o anestesista chama tal, daqui a pouquinho a técnica de enfermagem tal vai vir pegar a veia da senhora. Está na hora da gente parar de justificar com o nosso cansaço a nossa falta de urbanidade. Está na hora da gente parar de justificar com a nossa, por vezes, desorganização do ambiente de trabalho, a nossa falta de empatia, que acho que foi uma das palavras que mais apareceu aqui atrás de mim. Empatia. Fazer como o Dr. Belmiro colocou, se colocar no lugar da paciente. Quem ainda não passou por um procedimento médico, todo mundo vai passar, todo mundo é sujeito a isso. Então tenta lembrar se você já passou da tua experiência como paciente e do que você pode fazer de diferença estando do outro lado. Vamos fazer esse pacto? Se a gente fizer o básico, a gente já vai estar fazendo muito para a segurança dos nossos pacientes. Bom dia. Belmiro, acho que você tocou num ponto que acho que é muito importante, que é essa questão da comunicação, né? E eu acho que esse mês, né, essa questão está se falando muito de nós ouvirmos o paciente, acho que isso é fundamental, mas acho que nós também temos que nos ouvir mais, né, nesse sentido, né? Então, eu estou tendo a oportunidade de coordenar uma disciplina no mestrado profissional para os residentes, né, da ciência aplicada à qualificação médica, e fala justamente sobre a elaboração de recomendações, né? E a própria OMS, ela, né, no protocolo dela para elaborar guidelines, recomendações, ela utiliza uma metodologia que é a metodologia GRADE, tá? Que faz uma avaliação das recomendações que você está fazendo, e ela se apoia em 4 princípios fundamentais. Uma recomendação, para ser boa, ela tem que ser apoiada numa boa evidência científica, claro, né, tem que ter um estudo. Ela tem que ter uma avaliação econômica, né? Tem que ter uma avaliação de riscos e benefícios, mas também tem que levar sempre em consideração a percepção do paciente sobre aquilo, entendeu? Então, para qualquer recomendação, o que se coloca tem que haver uma discussão entre a equipe de saúde que atende a paciente, né, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, né, o pessoal de enfermagem, enfim, o gestor de saúde, porque tem impacto econômico nisso tudo sempre, mas os pacientes têm que participar da recomendação.
E nos painéis, para você elaborar recomendações, né, em sociedades internacionais, por exemplo, no Canadá eles fazem muito isso, sempre tem um representante da sociedade ali dentro, né? Então, acho que isso que a gente tem que trabalhar, né? Então, acho que esse mês a gente está focando muito nisso, mas ontem, na reunião da superintendência, não por acaso a doutora Roseli participou da reunião, né, doutora Roseli, falando justamente sobre o núcleo de segurança do paciente, porque acho que essa é uma tônica que a gente quer levar para esse próximo ciclo, né? Essa questão de ter uma comunicação entre os grupos também de profissionais, porque é isso, realmente, o que a obstetrícia está propondo, a gineco está também alinhada, a neonatologia está alinhada com isso, todo mundo conversou, porque realmente acho que é isso, né? Então a gente faz um monte de propostas focadas, assim, às vezes só no nosso conhecimento, esquece de integrar tudo. Então acho que essa questão da comunicação vai ser fundamental. Então, ouvir os pacientes, sem dúvida alguma, esse é o tema desse mês, mas vamos nos ouvir também, né? Porque acho que isso vai ser muito importante também, né? Então, lembrar disso, né? Que nada que a gente propõe pode vir somente de uma das equipes. Tem que vir das equipes, né? E também essa percepção do paciente ela é fundamental, né? Então, acho que isso que você colocou, né, Belmiro, acho que lá na UTI estava tudo bem, né? Tinha um checklist bonito na parede, né, com tudo certinho, né? Todo mundo passava lá, já olhei o checklist, tudo, agora vamos tomar um café, vamos bater um papo aqui, né? Então, quer dizer, tomar cuidado com isso mesmo, né? Então, acho que essa questão é importante. Alguém mais quer se manifestar? Eu só queria falar que, assim, a Adriana falou sobre a questão do plano de parto, mas eu acho que não é só um plano de parto, né? Na neonatologia a gente tem falado muito sobre o plano terapêutico, né? Mas eu acho que a gente acaba restringindo um pouco o plano terapêutico para os pacientes com uma proposta mais limitada de tratamento, mas em muitas situações, se a gente for perguntar para os nossos pacientes e para os nossos familiares qual é o plano, o que vai acontecer, o que vão fazer com você, então aí acontece aquilo que o Cássio falou, né, assim, vamos descer, dona fulana, para o agulhamento. Ela falou, bom, ninguém me falou isso, mas talvez eu tenha que fazer isso também, né, porque eu não sei qual vai ser o próximo passo. Então, eu acho que discutir o plano terapêutico que você tem, pelo menos a curto e médio prazo, com os nossos pacientes e familiares, possibilita que a gente possa ouvir os valores deles. Uma das coisas que às vezes a gente aprendia e que eu percebi que é complicado é que fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim. Mas, na verdade, eu tenho que fazer pelo outro o que o outro quer que a gente faça por ele. Tem algumas escolhas na medicina que não são matemáticas, e aí depende do valor do paciente. Então, assim, eu posso escolher se eu vou operar ou não vou operar, sabendo da gravidade e sabendo dos benefícios, mas, de repente, na minha realidade, para mim é melhor não operar, ou para mim é melhor não fazer aquela quimioterapia. Então, eu preciso saber, dentro dos valores, e explicar para o paciente o que eu tenho de proposta enquanto profissional e esperar que ele diga da parte dele o que importa e o que não importa, né? Porque, às vezes, essa questão de a gente dizer para o paciente o que é para fazer, a gente fica meio inimigo, né? Na neonatologia, por exemplo, tem a questão da amamentação. Se a mãe fala que ela não quer amamentar, eu olho para ela e falo, bruxa, como assim, né? Porque eu estou partindo do pressuposto de que o que eu estou dizendo é a verdade absoluta, né? De repente ela teve uma experiência de amamentação que foi péssima, horrível, e que aí ela não consegue mais passar por aquela experiência. Então, eu acho que a gente tem que ir com essa disposição de ouvir o diferente. É isso. Bom dia, parabéns aí não só pela exposição hoje, mas por todo esse trabalho que vem sendo feito, liderado, né, pela doutora Roseli, o Cássio, com essa participação, e toda a equipe aí multidisciplinar que vem trabalhando para essas melhorias, né. Eu só queria falar assim eu vou fazer uma pergunta, na verdade, mas que sempre a questão da segurança é uma construção, uma reconstrução, uma desconstrução. Enquanto a gente achar que está fazendo certo, a gente não vai melhorar as nossas atitudes, né? Então, ontem, até a minha pergunta, eu tive um exemplo de eu passar no leito, olhar a paciente que a gente ia operar, falar, olha, assegurem que ela está com o termo de consentimento assinado.
Ela subiu, ela foi anestesiada, a hora que eu olhei, ela estava sem o termo de consentimento assinado. E aí, é uma coisa assim, será que a minha comunicação com o meu residente está errada? Né? Então, assim, eu tenho que falar o que eu fiz de errado para não ser entendida, e não assim, nossa, olha, a residente é incrível, né? O tanto que fura protocolo. Não, acho que a gente tem que aprender o que eu fiz de errado, que ele não entendeu que eu gostaria que esse termo fosse aplicado. E aí, o queijo suíço, de uma forma boba, né? Mas essa paciente tinha pré-natal com a gente, que está recomendado que a partir do momento que ela tiver a carta de laqueadura, que ela tem o termo de consentimento explicado, não é só assinar, explicado, porque o termo serve mais para ser um meio de você explicar os detalhes e não esquecer de nada do que a própria assinatura. Porque às vezes ela assina e nem sabe o que está escrito lá, né? Pré-natal, internou pelo PA, sem o termo, passou pelo CO e fez o parto, desceu para o alojamento, ninguém olhou se ela tinha, todo mundo sabia que ela tinha LAC, ninguém checou se ela tinha o termo aplicado, não é só assinado, né? Então, é um monte de buraco que enquanto a gente achar que está fazendo certo, a gente não vai melhorar, né? E isso envolve comunicação, espírito de equipe, né? Adesão. Então, eu acho assim que é importante, né? E aí eu fico pensando o que eu fiz de errado para não conseguir me comunicar direito da importância disso, desde que a gente criou a comissão de laqueadura, porque tem uma live gravada, né? A gente vem mandando recados, vamos assinar os termos. E aí me incomodou um pouquinho a fala da Dani, e eu queria que vocês deixassem claro aqui. Porque falar assim, o termo de consentimento, aí a Dani e o Cássio, não é obrigatório, não é. Mas na nossa instituição, a gente tem brigado para que vai fazer uma indução de parto que tenha o termo, que vai fazer uma cesárea eletiva que tenha o termo, que vai fazer a laqueadura que tenha o termo, né? Então, eu estou brigando com uma coisa que não é obrigatória, então eu estou super incomodada, porque eu brigo mesmo, tá? Tem gente que pode me odiar por isso, mas eu sou muito técnica nessa coisa. Tem que ter o termo, tem que ter o termo. Por que subiu sem termo? Por que anestesiou sem termo? Então, e ainda destaco, tem que ler para a paciente, tem que entender, tirar dúvida antes dela decidir o que vai fazer, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso um pouquinho. Hoje, obrigada pelas palavras, assim, a gente tem, às vezes, algumas dificuldades, né, em questão de comunicação, assim, eu falo até como preceptora dos residentes, assim, eu recebo bastante, vamos dizer assim, não conformidades, às vezes, por questão que, às vezes, a gente vê de dificuldade de comunicação com as equipes, que a gente, às vezes, tem uma conversa e resolve, assim. A questão do termo, assim, legalmente, na verdade, assim, ele não é obrigatório, a lei não exige que você se vê assim. Então, pelo Conselho Federal de Medicina, é uma recomendação, né? Claro que nossa instituição instituiu isso, assim, e acho que é uma coisa que já está bem estabelecida nas áreas cirúrgicas, né? Então, na oncologia, na ginecologia e na obstetrícia, foi um protocolo que entrou mais recentemente, né? Vocês não tinham essa questão. Inclusive, assim, o que eles falam de um termo para ele ser válido, né? Na verdade, então, assim, tem que ser um termo de fácil acesso, né? Que seja explicado, e essa paciente que vai receber esse termo, teoricamente, ela tem o direito, assim, de levar ele para casa, de pensar, de conversar com os familiares para ver se concorda com tudo aquilo, né, de tirar as dúvidas na consulta médica. Então, ele não é um termo que pode ser aplicado, então, em questão de áreas cirúrgicas. Eu não posso aplicar quando ela é interna, quando ela está indo para o centro cirúrgico, porque ela está num momento de fragilidade. Para ela, o que você falar, ela precisa daquilo ou não, ela está achando que aquilo é importante, ela vai assinar e vai concordar com tudo, mesmo que depois ela vá ler e não concorde com aquilo. Então, o adequado, assim, né, eu vou falar assim, eu sei que a área de obstetrícia tem muitas situações de emergência, urgência, não tem como esperar, mas, assim, uma laqueadura que está programada, o ideal é que seja aplicado no ambulatório de pré-natal, porque, assim, como que acontece com as cirurgias, né, tanto oncológicas como ginecológicas. Então, lá no ambulatório, quando a paciente vem checar os exames pré-operatórios, ela tem, geralmente, umas 2, 3 semanas antes de internar, ela vai receber o termo, às vezes ela pode levar isso para casa, vai trazer depois, ela vai pensar, ela vai refletir se realmente ela entendeu tudo, ela quer aquilo, porque ela tem que ter uma decisão compartilhada. Então, eu acho que pode ter tido uma falha de comunicação com a equipe, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, assim, é uma forma de você comunicar, assim,
Por que ele não é legal? Porque não é uma coisa assim, e legalmente ele não tem valor nenhum. Vocês sabem, se acontecer algum erro médico, mesmo que você comunicou com toda a equipe, a paciente tem direito a entrar com processo, com tudo isso, né? Mas é uma forma só de você dizer que você comunicou, e teoricamente ela vai assinar porque ela entendeu tudo aquilo e ela concordou com aquela decisão. É essa a finalidade do termo de consentimento livre e esclarecido. Mas o momento que ele tem que ser aplicado não é quando ela está subindo para o centro cirúrgico. O momento que tem que ser, tanto que em situações de urgência não tem termo de consentimento, né? Em nenhuma situação, porque não é um momento de fragilidade da pessoa. Então, ela vai assinar qualquer coisa que você mandar para ela assinar, porque ela está no momento, ela acha que precisa operar logo, né? Ou sei lá. Estou morrendo de dor, coitada, está tendo um trabalho de parto. Ela fala assim, você fala, vou entrar para você vai anestesiar. Qualquer coisa, ela fala assim, pode tirar essa minha dor. Resolve isso, né? Então, acho que é uma coisa que tem que se estabelecer, eu acho que com toda a equipe, que tem que ser, o momento que tem que ser aplicado é no ambulatório, de uma forma que vai ficar uma melhor segurança para paciente, né? Eu entendo, Gil, que o CFM, quando ele coloca a da não obrigatoriedade, é no sentido de não impedir um procedimento médico, não impedir uma cirurgia, caso você não obtenha o termo de consentimento. É recomendável, faz parte dos protocolos da nossa instituição. Então, alunos, residentes, por favor, apliquem, expliquem para a paciente. A gente cansou de falar, é uma oportunidade para que a gente possa estabelecer uma boa comunicação e para que a gente possa ouvir a voz do paciente. O que menos importa, no fundo, é a assinatura. A gente tem que parar também com essa coisa muito legalista de que é só mais um papel para assinar. Não é isso. Nós não estamos trabalhando no cartório, nós estamos trabalhando num hospital. Então aqui a gente precisa da assinatura no sentido de ter uma anuência da paciente que ela entendeu o que vai acontecer com ela. Que está tudo pactuado, que o plano terapêutico, como a Jussara colocou, que o plano terapêutico está claro para todos os agentes. Então o CFM, só para a gente fechar a questão, o CFM ele não quer colocar isso de uma forma impeditiva. Por quê? Ele está olhando para a heterogeneidade de todos os serviços de saúde no Brasil. Ok? Mas dentro da nossa instituição, está claro que para paciente internar, o termo de internação no hospital, ele precisa estar assinado. Ok? Desculpa, só lembrar que assim, a gente faz as coisas não só porque são obrigações legais também, né? Então, por exemplo, não é obrigação legal você fazer uma dieta equilibrada, né? Mas é extremamente recomendável que você o faça, né? Então, eu acho que isso é importante, isso que você colocou é importante, porque é o seguinte, institucionalmente falando, aqui na instituição é obrigatório, tá? Que vocês apliquem o termo de consentimento, é um protocolo institucional que vocês façam isso, né? E que no caso a Dani falou, lógico, uma situação de urgência não é impeditivo você fazer o procedimento se não tiver assinado o termo, mas assim, da mesma como foi colocado, isso não impede que a paciente te processe depois por algum questionamento que ela venha a ter, mas vai ser muito diferente o seu processo se você aplicou o termo do que se você não tiver aplicado, você pode ter certeza disso, tá? O promotor, né, o juiz que for pegar lá a peça para analisar, se tem um termo de consentimento ali assinado, explicado tudo direitinho, o olhar sobre aquele processo vai ser muito diferente do que se não tiver, tá? Então, assim, legalmente não é obrigatório, mas é extremamente recomendável, né? Então, assim, não deixem de aplicar um termo de consentimento, tá, pessoal? Não deixem. E os preceptores, né, os supervisores de residência, que todos têm toda a liberdade para cobrar dos residentes, sim, tá? Pode cobrar, pode, né, estimular tudo, porque realmente é necessário, acho que a gente aplique, tá? Isso é bom para o paciente, principalmente, é bom para vocês e para a própria instituição, tá? Vou até dar um exemplo prático, até assim, acho que aproveitando os alunos que estão aqui, assim, eu trabalho com endometriose, né? E as cirurgias de endometriose são cirurgias extremamente agressivas, assim, né? Então, assim, a gente tem muitas situações que as pacientes acham que a cirurgia vai ser a resolução de todos os problemas dela, né? E claro que tem as indicações, a gente discute, a paciente pode, assim, a hora que a gente vai explicar o que é a cirurgia, né, vai pontuar todos os riscos, assim, um grande risco, né, a gente trabalha muito com endometriose intestinal, a maioria das pacientes, elas têm endometriose profunda, e é uma grande chance dela sair com uma colostomia. Então, a partir desse momento que você fala que ela tem uma grande chance de poder sair com uma bolsinha, né, que a gente não fala colostomia porque ela não entende, então, uma bolsinha do intestino, a gente repara que, assim,
realmente, assim, não vou só dizer de números, assim, mas, assim, acho que quase 50% delas, às vezes, repensam em não querer mais operar, por conta desse risco, né? Então, assim, é um momento, assim, e o termo de consentimento, ela vai estar lá anotando que tem todos esses riscos. Então, é um momento que, às vezes, ela vai falar assim, eu não quero me submeter a esse risco. Para mim, isso é uma coisa que vai afetar muito a minha qualidade de vida, assim. Então, assim, às vezes eu consigo conviver com a dor, porque, assim, as pacientes sofrem muito com dor, com endometriose. Então, geralmente, elas pedem uma cirurgia, às vezes, a maioria da indicação é por dor, né? A gente tem outros recursos para tratar a dor, né? E às vezes ela fala, eu não quero me submeter, eu consigo conviver com a minha dor com esses outros recursos, né, terapêuticos que a gente tem, sem submeter a uma cirurgia que eu corro o risco de sair com uma colostomia, né, com uma bolsinha. Então, assim, é muito importante isso, né, assim, nessa comunicação. E acaba o termo sendo essa questão legal. Então, uma forma da gente dizer que a gente comunicou e a paciente está ciente. Então, muitas das vezes, na hora de, assim, elas entendem, às vezes, o que é cirurgia, às vezes é explicado, mas na hora que ela vai assinar o termo, ela fala assim, não é isso que eu quero para mim, porque isso é uma questão muito complicada para mim. Perfeito. Eu só queria responder objetivamente a Gil, né? Será que eu falhei na minha comunicação com o residente e que ele não fez? Às vezes, para a gente ter adesão, as pessoas precisam primeiro entender o propósito, essa é a minha opinião, né? De tudo que a gente estuda sobre isso. Muitas vezes ele tem várias tarefas e essa é mais uma. E para o jovem profissional, é claro que é muito mais valorizado, a gente sabe, os procedimentos, o fazer. E, às vezes, quando a gente pergunta numa passagem de visita, onde mora a paciente, porque para programar a alta eu preciso saber onde ela mora para ver a viabilidade de um retorno, às vezes é interpretado como algo burocrático. Então, se algo não é entendido, isso passa uma assinatura, às vezes o entendimento é que é um procedimento burocrático, né? Dentro das discussões de segurança do paciente, sim, os termos de consentimento, eles estão sendo cada vez mais motivados, inclusive por advogados que trabalham junto aos conselhos e às entidades relacionadas à defesa do próprio paciente. Hoje tem muitas entidades de defesa ao paciente, e eles dizem que precisa haver, aliás, eles vão para além do termo de consentimento, aquele formal só da internação. Eles estão estimulando até para procedimentos, no caso de uma passagem de um PIC, de um catéter, a realização de uma comunicação quando possível, dizendo aqui que não é impeditivo, a gente não pode ser legalista a ponto de situações como já aconteceram aqui, de você não fazer uma peridural numa paciente que está com dor porque ela é menor de idade e o acompanhante foi, sei lá eu aonde, né? Não é assim, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro e mais do que atitude burocrática, realmente explicar o propósito. Mesmo que para isso, né, no hospital de ensino, fala, nossa, eu perdi a cirurgia, né, eu ia entrar nessa cirurgia, o paciente não quer mais, né? Que bom que ela teve tempo de decidir, e se ela repensar onde ela volta, né? É melhor do que a gente perder uma vida, né? Eu acho que é isso que eu queria completar aqui. O professor Belmiro pediu a palavra, mas o doutor Sérgio tinha pedido, e daí eu passo para ele e para quem mais quiser se manifestar. Eu só ia comentar uma coisinha, é que não necessariamente só os documentos de termo de consentimento, né? Todas as conversas que a gente possa fazer com os pacientes e familiares a respeito de esclarecimento do que vai ser feito, pode estar documentado no prontuário, não necessariamente com assinatura, mas você pode dizer o que você comunicou, para quem você comunicou e qual foi a sua impressão do entendimento do paciente e do familiar na hora que você fez essa comunicação. E aí que esteja tudo escrito, e aí isso também faz parte, eu acho que tanto da segurança do paciente como da segurança do profissional. Bom dia a todos. Bem, primeiro parabenizar, né, a iniciativa de vocês aí, trazer esse assunto, né, como todos já falaram, parabenizar as apresentações. Eu queria falar um ponto também, a gente também critica muito, mas falar um pouco daquilo que já conseguimos aqui, né? Nós avançamos muito, né? Nós avançamos muito nessa questão. E graças a esse tipo de iniciativas de incentivo do próprio CAISB, né? Eu estava pensando aqui, eu também fui aluno dessa casa, eu também fui terceiro anista, quarto anista, quinto anista, residente,
E eu percebo ao longo desses anos todos que houve muita melhora. Nós temos muito que melhorar ainda, mas eu acho que gostaria de pontuar isso. E especificamente na minha área, né, eu acho que a neonatologia é um exemplo, porque a gente trabalha muito com essa lógica de ouvir o paciente. Nós também temos, assim, nós trabalhamos com a metodologia do método Canguru, que tem tudo a ver com isso, né, que é olhar para o paciente, é respeitar o paciente, é ouvir o paciente. Então, acho que eu queria ressaltar essa melhora dentro especificamente no setor que eu trabalho, que estou aqui desde que o CAIS fundou, na verdade, né, e eu observo que houve muita melhora, apesar, né, de a gente precisar de melhorar bastante ainda. Eu queria perguntar para a mesa, nesse sentido, exatamente essa questão. Por que existe esse gap entre o que se sabe e o que se faz? Né? Nós sabemos tudo isso, estamos cansados de saber, né? Falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente não pratica em muitos momentos. Já disse que melhoramos bastante, ok. Mas eu acho uma coisa que me incomoda é isso, a diferença entre o que se sabe e o que se faz, né? Então, essa é uma pergunta. E a segunda é quanto que essas questões legalísticas, né, aí mais para a obstetrícia, né, Adriana, quanto o medo de uma questão legal, né, pode impactar no aumento desse gap? Obrigado. Bom, doutor Sérgio, eu acho que o principal ponto desse gap é porque a gente precisa mexer em culturas que já estavam presentes na instituição. Então, toda vez que você precisa tirar os profissionais da zona de conforto, isso traz uma resistência inicial, e a gente tem que saber trabalhar da melhor forma possível para vencer essa resistência, né? Então, é um trabalho de formiguinha. A gente já avançou muito em vários processos, mas, sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem várias coisas para melhorar. A questão da judicialização acaba impactando também, né? Quando a gente fala, tem protocolo, que a gente tem que seguir o protocolo, que tem que assinar termo, que tem que isso, que tem que aquilo, e, às vezes, a gente toma uma posição de não escutar o paciente, né? Nesse momento em que você tem receio do que pode vir contra você. Então, isso são coisas que a gente precisa trabalhar, a comunicação mais efetiva, o compartilhamento, não só com aquele paciente, mas com toda a equipe multi, né? E ouvir o que a gente pode melhorar em relação a isso, que foi o que o Belmiro falou. A gente tem protocolos para tudo, mas a gente perguntou para o paciente se ele está satisfeito com esse protocolo. É o gap, lógico. Então, a gente tem tentado quebrar um pouco essas resistências. E toda vez que a gente tenta implantar algo novo, a gente também sofre resistência, às vezes, do próprio colega, né? Vários de outros profissionais, mas nunca fizemos assim, antes não era assim. Então, isso são palavras que você ouve com frequência quando você quer tentar vencer alguma coisa que não era daquele jeito, né? Então, aí a gente tem que trabalhar, não era assim, mas vamos tentar fazer assim, talvez seja melhor, né? E tentando envolver as equipes nesse cuidado. Não sei se eu respondi, se alguém quer complementar. Eu acho que o gargalo ainda é assim, nós ainda somos muito paternalistas, eu acho. A gente acha que a gente é muito dono da verdade mesmo, a gente não está muito preparado para ouvir uma recusa da paciente em relação a algo que nós proponhamos, assim, né? Então a gente fica meio incomodado e a pressa, né? A gente está muito assoberbado com muitas coisas também. Acho que essa questão do tempo que você tem com o paciente, eu acho que isso é um gargalo, né, que a gente precisa tentar reestruturar, pensar e discutir. Acho que para mim, pensando na minha experiência pessoal, acho que é isso. Muitas vezes a gente está preparado para ouvir o não da paciente e a gente está com pressa, que tem muitas coisas para fazer. Então, foi o que o Cássio comentou, né? A gente tem que pensar nisso, né? Rever algumas coisas mesmo de volume, né? Talvez, né? Enfim. Doutor Sérgio, mudar dá trabalho. Mudar a cultura dá trabalho. Mudar processo de trabalho dá mais trabalho. Discutir um evento adverso no núcleo de segurança do paciente dá trabalho. Quando a gente tem um óbito materno ou um óbito não esperado no hospital,
Dá trabalho pegar toda a informação e fazer um debriefing com a equipe. Dá trabalho porque tem resistência, porque a gente mexe com estruturas, às vezes até milenárias, vamos colocar assim. Mas que a gente precisa mudar. Então, o esforço para sair do lugar, para vencer essa inércia inicial, ela demanda muita energia. Então, talvez uma das questões aí seja realmente até que ponto a gente está disposto e disponível para que essas mudanças aconteçam. Vamos ter que fazer força. Mas isso é especialidade do hospital. Sérgio, eu acho que uma das dificuldades é comunicação, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente devia ser expert em saber se comunicar de forma não violenta, né, Roseli? A gente passou um ano tendo curso de comunicação não violenta e ainda assim as comunicações são difíceis. Principalmente, eu não acho que a comunicação é difícil só com o paciente, eu acho que a comunicação é difícil entre nós, né? Porque aí, se a pessoa vem com uma ideia que é diferente da minha, eu, assim, já crio 500 mil anticorpos, e aí essa comunicação não anda, o processo não anda. Ontem eu vi uma situação no centro obstétrico que eu achei interessante. Chamaram um pai para entrar na sala cirúrgica e falaram para ele assim, o senhor não pode tocar em nada que for azul. O pai segurou as mãozinhas dele assim, entrou desse jeito e foi bater no corpo das coisas. Eu estava do lado de fora da sala e tadinho, falaram para ele não tocar. A mãozinha dele estava quietinha. Ninguém falou para ele que ele não podia encostar, né? Sim, eu acho que a gente precisa fazer um curso intensivo de comunicação, assim, todos os dias, relembrar como a gente pode se comunicar e talvez quando a gente conseguir se comunicar direito, as coisas caminhem melhor. É verdade isso, né? Jussara foi assertiva. Às vezes a gente acha que o paciente está entendendo, né? O não tocar em nada não é com a mão, né? Não encostar em nada. Então, isso é um treinamento para a gente todo dia. Mas voltando àquela questão que o João falou da falta de tempo, eu acho que a gente tem o privilégio de estar no hospital escola, e se eu não tenho tempo, tem o aluno que tem tempo, tem o residente que tem mais tempo, às vezes, de conversar. Eles não têm tempo também. Não, é que eu quis dizer que a gente tem uma equipe muito maior do que num serviço privado, que a gente tem muito mais profissionais, que a gente tem que arrumar tempo, lógico, sempre. A gente tem que arrumar tempo para conversar com os pacientes, mas assim, eu ainda acho que a gente tem o privilégio de poder exercitar mais a comunicação em todos os níveis. A gente tem equipe multidisciplinar, então, assim, às vezes a paciente, vocês que passam no pré-natal, os alunos residentes, sabem que a paciente sai do nosso atendimento e passa com a equipe de enfermagem. 90% das coisas que a gente explicou, ela pergunta tudo de novo para a equipe de enfermagem, que ela não entendeu. E muitas vezes a equipe de enfermagem retorna para a gente falando, olha, vocês não falaram para a paciente que ela ia internar, não sei o quê? Falamos. Então, ela não entendeu. Né? Então, assim, a gente tem que ter também um treinamento e se cobrar de que depois que você termina toda a explicação para o paciente, você pede para ela te repetir. O que você entendeu, então? A partir de agora, que dia que você vai voltar aqui? Né? Não é para a gente ter certeza que ela entendeu, que no final é isso que a enfermagem acaba fazendo na pós-consulta da equipe médica. Né? Então, a gente precisa exercitar melhor essa comunicação, de fato. Bom, eu vou mais uma vez ter uma pergunta que eu acho que é um pouco mais longa do que talvez seja necessário nesse momento. Eu vejo, por exemplo, no ambulatório que eu fico de terça-feira, tem várias pesquisas em andamento. Então, todos os dias chega alguma pessoa, posso entrevistar essa paciente para ver se ela aceita participar da pesquisa, tal.
e no dia seguinte vem outra pessoa que já quer fazer uma outra pesquisa. Então, tudo são termos de consentimento que a paciente vai ouvir, vai ter que assinar. Então, tem paciente participando de 3, 4 pesquisas, e ela é apenas uma diabética. E eu vou explicar depois como é que ela precisa se tratar em relação ao diabetes. Ela falou, mas doutor, já tem tanta coisa que eu preciso fazer, que a enfermeira me falou da pesquisa, tal, não sei o quê. Eu já tive que pedir para tirar uma paciente da pesquisa, porque ela não conseguia entender as duas coisas, o seu tratamento e aquilo que era o protocolo de pesquisa recomendado para ela. Então, elas têm vários protocolos e vários termos de consentimento para elas assinarem, por conta disso. Outro termo de consentimento é a respeito do tratamento que ela vai ser submetida. Então, para isso, a gente tem que aplicar um termo de consentimento. Que é um termo de consentimento que é elaborado pelos médicos. Pouco se consultou a elas sobre aquele termo de consentimento e o que está escrito naquele termo de consentimento. Eu acho que a gente precisaria fazer, a partir do momento em que a gente está com tanto termo de consentimento, fazer um estudo de ver o quanto que os pacientes assinam esse termo porque elas têm medo de não serem bem atendidas, o quanto que elas assinam aquele termo sem ler, e o quanto que aquilo significou para ela em termos de resultados finais. Porque a gente não sabe o que aconteceu com o paciente que assinou aquele termo. A gente assina mesmo, porque a gente chega lá, a gente está mal, e fala assim, assina aqui. Eu não faço a menor ideia do que está escrito lá, assinei, pronto. Depois, se acontecer alguma coisa, eu falo, não, mas você assinou autorizando. Eu assinei autorizando por nada, mas vocês entenderam que eu assinei autorizando. E isso acontece com a maioria dos termos de consentimento que a gente aplica aqui. Por mais que a gente ache que a gente está traduzindo aquele termo de consentimento numa linguagem acessível e que o paciente tem autonomia para dizer sim ou não, ele não tem essa autonomia. Ou nós precisamos estudar isso. E eu acho que é muito importante que a gente, um dia desses, pare e diga assim, vamos ver com os pacientes em quem nós aplicamos termo de consentimento para cesárea, o que eles entenderam disso? Se eles assinaram porque realmente, se não assinassem, não iam ter a cesárea, se não assinassem, não iam ser internados no CAISM, se não assinassem, iam ser mal atendidos ou atendidos inapropriadamente. Então, eu acho que sim, a gente está com uma sobrecarga de termos de consentimento, que a gente delega sempre para o R1, e sempre é culpa dele que não fez, mas não, eu também tenho responsabilidade, se eu quiser aplicar, mas como eu tenho o hábito de conversar, eu acabo esquecendo que eu tenho que aplicar aquele termo específico, né? Mas então, eu acho que a gente precisa avaliar um pouco isso, né? O quanto que essa coisa que nós decidimos que é muito importante na comunicação, que é o termo de consentimento, é, de fato, um termo que dá a liberdade ao paciente de dizer sim ou não, e o quanto que ele é proativo e importante na assistência médica hospitalar de um hospital como o nosso. Perfeito. A gente está chegando a 12 horas e não sei se mais alguém gostaria de se expressar, mas eu vou passar para as considerações finais aqui, breves, dos nossos palestrantes, e dizer que nós temos muito a agradecer em termos de parcerias, né, do Núcleo de Segurança com toda a equipe que também trabalha na ponta. Dizer que, além dos membros do Núcleo de Segurança, nós hoje temos muitos grupos de trabalho, né, e algumas pessoas estão aqui nesse auditório. Então, o nosso agradecimento a vocês, né, e saber que a gente tem um caminho a seguir, mas que a gente possivelmente não está muito errado, não, né, que a gente já tem um copo mais do que para metade, eu tenho certeza, mas o fato de vocês estarem aqui é um sinal de interesse. E a hora que a gente começa a ser sinal para o outro também, pensando num hospital de ensino, a hora que nós, professores, preceptores, e eu digo que quem está no hospital de ensino, né, estou vendo a Lu na minha frente, o técnico de enfermagem, também é professor, porque professor é quem ensina, né? A Lu é
campeã no posicionamento dos bebês, né, Lu? Ninguém melhor que ela. Então, é isso, a gente precisa aprender uns com os outros. E em termos de grupos de trabalho, nós temos muitos, mas um dos grupos de trabalho hoje capitaneados, está ainda incipiente, mas eu convido quem tiver interesse, é o grupo capitaneado pela UTI de adultos, na pessoa do professor Rodolfo e da equipe de enfermagem da UTI, que é sobre estudar a questão da experiência do paciente, né? E muito disso é resultante desses incômodos que hoje foram relatados por nós, no momento que também viramos pacientes ou temos alguém da nossa família lá, né? O ruído, como incomoda o ruído. Então, tanto a NEL já trabalhou dentro da neuroproteção, o cuidado com o ruído, que também impacta na exaustão do profissional de saúde, também promove o aumento de riscos, mas também altera a melhoria do cuidado do paciente e o quanto ele tem a necessidade de descansar para se recuperar, né? E na UTI de adultos, hoje, a gente começou esse grupo de trabalho, então, quem não participa ainda e que tem vontade, né, e disponibilidade, também está convidado, tá bom? Estou vendo a professora Cássia aqui, não sei se você gostaria de se manifestar, eu sei que não pôde vir antes, quer falar alguma coisa? E a gente vai partindo para o encerramento e agradecendo a presença de vocês, vou dar a palavra final. Eu vou ser bem breve. Gostaria de agradecer a Roseli aí com todo esse planejamento que a gente teve nesse mês aí de cuidado ao paciente. É um trabalho, com certeza, não muito fácil, mas essencial, né, para a proteção aí dos pacientes e para a proteção de toda a equipe aqui, a comunidade do CAISP, né, que trabalha aqui. Então, só queria agradecer, Roseli, por toda a parceria. E gostaria de aproveitar e convidar todo mundo para próxima semana, que a gente começa, então, as comemorações do Outubro Rosa. Então, nós teremos vários eventos com relação ao Outubro Rosa, inclusive as reuniões do departamento do mês que vem serão todos voltados a esse tema. Estamos preparando aí uma programação bem especial para todos, convidar todos a participarem. Obrigada. Obrigada, Cássia. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não? Professor João? Só reforçar esse compromisso do hospital com essas ações, né, doutor Roseli? Então, a gente está firmando esse grupo, então, da gestão da qualidade, onde o núcleo de segurança também, né, está inserido. É desafiador, né? Nós temos também a participação da Marta, eu quero destacar, a Marta teve uma palestra essa semana, mas a Marta, como ouvidora, é um canal, né, de comunicação que nós temos aí com os pacientes também, né? Então, assim, só reforçar que a gente está muito animado com esse trabalho novo que a gente está começando, né? É desafiador? É. Envolve o quê? Recurso, né? Envolve estrutura, envolve uma série de fatores, mas acho que o principal, que é o engajamento da comunidade, nós já temos, né? Então, acho que esse é o principal, né? Então, conte com a superintendência para a gente poder fornecer o resto para que isso funcione adequadamente, tá? Então, muito obrigado. Obrigado. Um dia a gente volta aqui para falar mais sobre isso. Acho que termo de consentimento ficou muito aí, né? Acho que a gente tem mais a esclarecer. E aqui, né, nas nossas frases, né, a escuta, o respeito e a empatia brilhou aí. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Vamos ouvir os pacientes e uns aos outros. Muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Parabéns, viu? Obrigada.